Para os menos atentos, quando observam as tensões entre russos e ucranianos, pode até parecer que se trata de uma questão recente e que a invasão russa é algo inédito, mas, como veremos nessa aula, isso de alguma forma vem acontecendo. Vamos à aula de hoje? Já no início da aula eu vou esclarecer uma coisa. Parte da Ucrânia já foi invadida em 2014, quando os russos anexaram a Crimeia. A partir de agora eu vou te contar como isso aconteceu e para isso temos que entender rapidamente um pouco da história recente da Crimeia. A Crimeia é parte do Império Russo desde o final do século XVIII. Durante o período da União Soviética, ela permaneceu fazendo parte da Rússia. Isso mesmo, a União Soviética, como o próprio nome diz, era uma união de repúblicas, uma espécie de confederação. Após a morte de Stalin, Nikita Khrushchev, que era ucraniano, cedeu a Crimeia, que era parte da Ucrânia, para a União Soviética. Se a Crimeia foi integrada e anexada pela União, ela já não era parte específica de nenhuma das repúblicas. Adivinha o que aconteceria quando a União Soviética foi dissolvida em 1991? Exatamente o que você concluiu. A Crimeia ficou livre, leve e solta. Tornou-se uma república autônoma, só que territorialmente dentro da Ucrânia. Essa situação gerou uma natural divisão interna, principalmente pelas identidades históricas de sua população. Havia os que se achavam mais próximos à Rússia, em grande parte pela história comum com os russos desde o século XVIII, e havia os que valorizavam os vínculos identitários com a Ucrânia. É nesse contexto que acontece a Revolução Ucraniana de 2013. O movimento se iniciou pela interrupção do processo de ocidentalização da Ucrânia. Bom, foi o seguinte, desde 2004 a Ucrânia tentava se associar à União Europeia. E é claro que, como já falamos em outra aula, a Rússia era contrária a essa associação e fazia pressões para que essa aproximação não se concretizasse. Em 2013, cedendo a essas pressões, o presidente ucraniano se recusou a assinar o tratado. Como contrapartida pela sua atuação simpática a Moscou, o governo russo assinou um acordo que concedia bilhões de dólares de empréstimos aos ucranianos. A resposta contundente veio das ruas. Manifestantes, que passaram a ser denominados de Euromaidan, passaram a ocupar as ruas exigindo o avanço no processo de integração com a Europa. A repressão violenta do governo teve como consequência o crescimento do movimento que resultaria na renúncia de grande parte do parlamento ucraniano e do próprio primeiro-ministro Mykola Azarov. Com a violência generalizada e com os confrontos armados, a situação ficou tão tensa que um acordo com concessões foi feito pelo presidente. Mas vocês acham que isso acalmou os ânimos? Nada. Queriam a renúncia do presidente, que acabou fugindo do país. O novo governo, é claro, era a favor da União Europeia. Sabe aquela sensação que temos quando assistimos um filme pela primeira vez, mas já sabemos o enredo da próxima cena? Então, acho que isso pode ser aplicado aqui. Adivinham o que vem a seguir? A Rússia não reconhece o novo governo e ainda afirma que todas as decisões tomadas após o golpe de Estado, como a assinatura da associação com a União Europeia, não devem ser levados a sério. É nesse contexto que acontece a intervenção militar na península da Crimeia, o que resultaria na anexação desse território ucraniano à Federação Russa. Claro que para justificar a anexação houve uma consulta à população da Crimeia, se eles queriam ou não queriam fazer parte da Rússia. Os russos afirmam que a vontade da população foi concretizada com a anexação, mas a comunidade internacional em geral considera essa anexação ilegítima e um desrespeito à soberania ucraniana. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, dê sua opinião, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Se quiser conhecer meus cursos, eu deixei os links na descrição desse vídeo, caso tenha interesse. Ok, gente? Um grande abraço!